Bom dia a todos, eu quero aqui nesse vídeo de hoje, um vídeo informativo, conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência em Portugal. Tem pessoas me perguntando como faz para poder vir a Portugal, qual o procedimento. Eu quero aqui em poucas palavras tentar resumir o procedimento para você que quer vir a Portugal. Já quero te adiantar, existe uma grande diferença entre a expectativa e a realidade. É claro que em alguns casos, cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua própria experiência. Eu vim a Portugal pela primeira vez no mês de novembro de 2021. E estava iniciando o inverno aqui na Europa. Cheguei em Portugal dia 7 de novembro, fiquei 4 dias, arrumar algumas documentação, que é essencial para quem quer vir morar em Portugal, tem que ter ciência disso. Você vai precisar, a primeira coisa, você vai precisar ter o seu NIF, que é o número de identificação fiscal, conhecido aqui como contribuinte, que é o primeiro passo para quem quer residir em Portugal, que é o seu CPF aqui de Portugal, para você melhor entender. Segundo passo, você vai ter que dar entrada no seu NIS, que é o número de identificação social. Passando desse passo, aí você ou vai vir já com uma oportunidade de trabalho, ou você vai em busca de um trabalho. Em todos os lugares, e a grande parte deles, existe esses documentos fundamentais, que é a documentação básica para se procurar um emprego em Portugal. Essa situação só terá uma ressalva quando você tiver proposta de contrato de trabalho, porque aí você pode trabalhar e já dando início ali na sua documentação, em algumas ocasiões, principalmente em obra. Mas o caminho correto é você dar entrada na sua documentação. Depois, você que quer vir a Portugal, você tem que ter um planejamento. E qual é esse planejamento? O planejamento financeiro. Porque pinta-se muito na internet aí uma expectativa, sendo que a realidade é totalmente diferente. Eu vejo youtubers, eu vejo aí influencers no Instagram, no Facebook, no YouTube, dizendo que com 10 euros aqui, você faz a festa e faz a compra da semana. E eu quero dizer a vocês que é uma realidade totalmente diferente. As coisas na Europa teve um índice, um aumento muito grande. A inflação também acometeu aqui a Europa. E não é muito bem assim, não é por aí que você faz um planejamento para vir morar em Portugal. Primeiro, se você tem um bom salário no Brasil, se você tem casa própria, você tem um carro bom, você tem um bom emprego, de cara eu já te aconselho, você que quer vir a Portugal, se você tiver uma estabilidade financeira no Brasil, não venha a Portugal. Venha passear, mas fique no Brasil, porque você com a condição de vida favorável no Brasil, eu te aconselho você ficar no Brasil. Ah, não, mas eu quero ir para Portugal porque lá tem a qualidade de vida melhor, lá tem segurança, ok, maravilha. Partindo desse pressuposto, eu também concordo com você. Portugal é um dos países onde tem uma segurança pública muito boa, o índice de criminalidade é baixíssimo, pessoas deixam o carro dormir na rua, pessoas podem até esquecer a chave na ignição do veículo, que no outro dia o seu veículo vai estar da mesma forma. E outra coisa, você que quer vir a Portugal tem que ter um planejamento financeiro, porque você chegar aqui, você vai ter que alugar uma casa, alugar um hostel ou alugar, quem sabe ali, um apartamento. Se você vir com família, você tem que ter em mente que uma pessoa para vir a Portugal hoje, o mínimo que se vai gastar, contando com passagem e também com o dinheiro que é necessário entrar em Portugal, a passagem hoje você não encontra por menos de 8 a 10 mil reais. Você tem que comprar a passagem de ida com a volta cancelada, ou com a ida e a volta. Por quê? Senão você não entra na imigração de Portugal, porque você está vindo como turista, e uma vez que você vem como turista, você tem que estar munido da sua passagem de volta. Claro que as pessoas vêm, mas em alguns casos decidem ficar. Então a sua passagem da volta é automaticamente cancelada. Existem agências de viagem que já vai te vender a passagem de ida com a volta cancelada, né? Justamente para você não ter problema na imigração. Outro ponto, você precisa entrar em Portugal com no mínimo 600 euros. O que é esses 600 euros? 600 euros é para você dar início ao seu NIF, tirar o NIF, que é o número de identificação fiscal, e para você também dar entrada no seu NIS, que é o número de identificação social.
Por que estou dizendo isso? Você consegue tirar isso sem pagar nada? Consegue, mas não é fácil. Você vai precisar de uma pessoa legalizada, documentada, para te orientar e para te dar todo o suporte necessário para você conseguir tirar a documentação sem ter que pagar alguma pessoa. Hoje, em torno aqui, as pessoas estão cobrando em média R$300 para poder agilizar essa documentação, onde você não vai precisar fazer nada. Mas é difícil, pessoas chegam aqui para desembolsar 300 euros, é muito dinheiro. Então, outro ponto. Para você vir com 600 euros, você já tem que ter algum lugar para você ficar. Porque se você vier com 600 euros para poder correr atrás de locação de imóvel, ou você alugar um hostel, o que seja, alguma coisa para você se instalar em Portugal, é difícil. Para você se instalar em Portugal hoje, você chegar e falar assim, não, chegar lá, já vou procurar um apartamento, vou procurar uma vivenda, uma casa para mim alugar. Você vai precisar de, no mínimo, vamos colocar por baixo aqui a região onde eu moro, os aluguéis em média de 400 a 600 euros. Então, quando uma pessoa vai alugar aqui uma casa ou um apartamento, o senhorio, né, que é os donos dos imóveis, eles estão pedindo aí nada mais, nada menos do que 2 calções e 2 aluguéis. É isso mesmo, 2 calção e 2 aluguéis. Em alguns casos estão pedindo até mais, 4 calção e uma renda. O meu caso foi diferente, eu paguei um calção de 500 euros e paguei mais um arrendamento, que no caso é o mês de aluguel adiantado, totalizando aí 1.000 euros. Então, no mínimo que você vai ter que ter para você iniciar a sua vida aqui em Portugal, no mínimo, do mínimo, uns 3.000 euros. 3.000 euros hoje, trazendo a conversão do valor atual do euro em relação ao real. O euro hoje está 5,50. Se você pega 5,50 vezes 3.000 euros, você vai pagar aí quase que 17 mil reais. Então, você precisaria de no mínimo 17 mil reais para suas despesas em Portugal inicial, fora a sua passagem. Se você vier sozinho, você vai pagar em média de 8 a 10 mil reais, totalizando aí quase que 25 mil reais para uma única pessoa. Se você vem com família, esses 17 mil que eu havia dito que você vai precisar para poder chegar em Portugal, esse valor não vai mudar. Porém, vai aumentar o número de passagem. Vamos supor que você tem aí uma família de 3 a 4 pessoas. Se for 4 pessoas, vai totalizar aí quase que mais uns 30 mil reais de passagem. Então, hoje uma pessoa para vir para Portugal do zero, sem conhecer nada, chegar aqui, correr atrás de tudo, precisa desembolsar nada mais, nada menos do que 50 mil reais. É uma realidade. Não é expectativa, não é ilusão, estou sendo sincero do fundo do meu coração. O meu caso foi diferente porque eu já saí do Brasil já com uma proposta de emprego, morar em alojamento, então eu pagava aí em média de 60 a 100 euros por mês para ajudar, né, no aluguel, e a despesa mensal com alimentação 200 euros. Então totalizando aí 300 euros mensais. O meu caso foi diferente, a minha passagem da primeira vez que eu vim eu paguei 7.400 reais. Isso mesmo, eu paguei 7.400 reais e trouxe mais 500 euros, que deu mais ou menos mais 3 mil reais. Então, deu quase que 11 mil reais o dinheiro necessário que eu desembolsei para vir a Portugal pela primeira vez. Vim em Portugal pela segunda vez. A passagem já estava mais barata, eu paguei 4.200 reais. E da última vez que eu vim a Portugal, que já foi, eu fiquei em Portugal aí 4 meses e fui ao Brasil, fiquei 30 dias. Quando eu voltei, eu paguei 5.800 reais na passagem. Então a passagem varia muito da taxa da moeda de câmbio e vai variar também da época, né? Se você decide vir a Portugal no período do verão, período das férias, você vai pagar um pouco mais. E também, em alguns casos, se você comprar passagem em cima da hora, você vai pagar muito caro também. Então, meu conselho é, se planeje, faça um planejamento, tenha foco, tenha determinação. As coisas em Portugal não é fácil. Há quem diga que aqui as coisas é muito fácil. Não caia nessa conversa de youtuber que fica aí pintando Portugal de mil maravilha, uma Europa de mil maravilha. Vida de imigrante não é fácil. Você tem que se adaptar com a cultura, você tem que se adaptar com a forma de viver em Portugal. Cultura, alimentação, até mesmo os portugueses em si. Você tem que se adaptar à sua maneira, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então nós temos que adaptar com tudo
que há de novo em Portugal. Então esse vídeo de hoje foi mais informativo. Se você tem mais alguma dúvida, quer fazer mais uma pergunta, faça aí o seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas tenham ciência do que é vir a Portugal. Eu tenho certeza que esse vídeo informativo ele vai alcançar pessoas que estão com desejo de vir a Portugal. E outro conselho que eu dou a vocês aqui, não venda nada no Brasil para vir a Portugal. Por que você está dizendo isso? Não venda nada. Porque conheço muitos brasileiros que veio a Portugal, a família não adaptou e decidiu voltar ao Brasil. E aqui em Portugal, meu irmão, não é brincadeira. Para juntar dinheiro em Portugal, com a despesa que você tem que ter aqui, pelo salário base que Portugal oferece, que é 705 euros, é difícil você juntar dinheiro no primeiro momento, porque há despesa, há adaptação. Então, nesse caso, não venda nada no Brasil para vir a Portugal. Conheço brasileiros que estão decididos voltar a Portugal, muitos voltaram ao Brasil, muitos voltaram para o Brasil sem nada, sem móveis, sem casa, sem carro, tendo que começar do zero tudo de novo. Faça um planejamento, não venda nada, faça um teste. Se você se adaptar, aí você faz planos futuros. Caso contrário, você não se adapte, você tem a sua casa, você tem a sua moradia. Não faça isso, por favor, porque conheço relatos de pessoas que se arrependeram de vir a Portugal, estão voltando ao Brasil, estão tendo que começar tudo do zero.